Mesmo deixando claro que quer o Prêmio Nobel da Paz, o presidente americano Donald Trump assinou um decreto para mudar o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Ué, mas se ele quer ser Nobel da Paz, como é que ele trata algo tão simbólico assim, usando a nomenclatura bélica? Não sei te responder, mas sei quem sabe. Tenho aqui Sandra Coutinho, Oliver Stum, que eu vou passar esse abacaxi para eles. O Oliver Stum, que você já conhece, professor de Relações Internacionais da FGV, é um assunto, está sempre no assunto comigo, Sandra, então eu já considero o Oliver de casa. Eu queria entender com você o que essa mudança de nome significa. Aliás, vou fazer uma pergunta diferente. O que ele quer com isso, Sandra? Boa noite. Boa noite para você também, Natuza. Boa noite a todos. É um caso de rebranding, né, Natuza? Basicamente, ele pega um nome que já tinha sido de Departamento de Guerra lá atrás, nos 1700, né, no século XVIII, depois da vitória na Segunda Guerra Mundial, em 1947, muda para Departamento de Defesa e agora ele troca para Departamento de Guerra novamente. E lá no Salão Oval, quando ele assinava o decreto, um repórter perguntou exatamente o porquê, né? E ele disse que o importante é projetar força. O próprio Pete Hegseth, que agora é o secretário de Guerra, também falou sobre isso, né? Sobre projetar a guerra. E foi muito curioso, porque falando do imbróglio, que você ainda vai entrar nesse assunto sobre a Venezuela, existia uma dúvida se aviões venezuelanos tinham sobrevoado uma base americana, e ele disse, não sobrevoaram uma outra localização, mas se tivessem sobrevoado, eu daria sinal verde para que eles fossem abatidos. Então, a gente viu essa semana também aquele ataque a um barco, segundo o Departamento agora de Guerra, carregado de drogas em águas internacionais no sul do Caribe, que foi destruído. Foi bombardeado por um avião americano. Ou seja, atira primeiro, pergunta depois. Agora, eu queria só trazer uma curiosidade, Natuza. Quando eu acompanhei o discurso de aceitação, digamos assim, do Nobel da Paz do então presidente Barack Obama, em 2009, me chamou muito a atenção que no discurso dele, no qual ele recebia o Nobel, é sempre no dia 10 de dezembro de cada ano, ele falou 21 vezes, eu me dei o trabalho de contar, a palavra guerra. Mas, enfim, isso tudo para dizer que os Estados Unidos, o que o Trump disse ali, é que os Estados Unidos querem voltar a vencer guerras. Agora, isso tudo acontece numa semana em que a China fez uma grande demonstração de força bélica também. Isso não pode ser perdido de vista. A gente acompanhou aquele desfile militar gigantesco para marcar a vitória da China, né, a contribuição da China na vitória contra o eixo, né, no caso, contra o Japão, e com a presença de Vladimir Putin, Xi Jinping e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e logo nesta mesma semana em que a China deu uma grande demonstração de poderio militar, Donald Trump deixa claro que ele não está mais só querendo defender os Estados Unidos, e sim uma postura mais agressiva, uma postura mais proativa. A gente está vendo ali esse cartazinho, né, o sinalzinho do Departamento de Defesa, perdão. Não foi esse exatamente, mas a gente já viu aqui na televisão americana, eu estava esperando para ver se saía nas agências para poder mostrar aqui na edição das 18, que já teve funcionários arrancando letra por letra. Não é esse da porta, é um interno, mas em vez de ser uma plaquinha completa, são as letrinhas coladas na parede. Foram lá os funcionários do Departamento de Guerra e já arrancaram. Enfim, é toda uma postura mais agressiva dos Estados Unidos, e Donald Trump tem esse lema de projetar a paz, projetando a força, né? Tipo, defender a paz, projetando força. É o nova diplomacia americana, né, Natuza? Sem dúvida. Oliver, boa noite para você. Queria saber como é que os países da OTAN estão observando os movimentos de Trump, não só esse, como outros, por óbvio. China, conta para mim
O que eles estão lendo sobre os gestos do presidente dos Estados Unidos? Boa noite, Natuza. Boa noite, Sandra. Olha, aqui em Washington, eu estou a poucos quilômetros do Pentágono, que fica do outro lado do Rio. Isso, obviamente, tem sido o grande debate aqui na capital, mas também há uma percepção que se trata de uma tentativa de desviar a atenção dos dados econômicos medíocres que foram publicados agora. É um assunto que provoca, obviamente, é o grande assunto nas redes aqui nos Estados Unidos. Vale lembrar que, a princípio, o presidente não tem o poder de mudar o nome de departamentos, de ministérios do governo americano. Isso, a princípio, requer aprovação do Congresso. Então, oficialmente, esse novo nome é um nome secundário, mas na prática, como a gente acaba de ouvir da Sandra, isso será utilizado, inclusive quem acessa o site do Pentágono será encaminhado para war, ou seja, guerra.gov, ou seja, tudo aí uma simbologia, mas na prática é questionável qual será o impacto, tanto que além de Departamento de Defesa, o departamento é conhecido em geral como Pentágono aqui nos Estados Unidos. É claro que tudo isso ocorre num contexto de tensões crescentes. Em geral, eu diria, o saldo geopolítico dessa semana para os Estados Unidos tem sido negativo. Há uma percepção de que a Índia, que tem sido um aliado cada vez mais importante para Washington ao longo dos últimos anos, tem se aproximado da China, tem dado um passo decisivo. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi fez sua primeira viagem à China em 7 anos, claramente mostrando que ele tem alternativas e atualmente a Índia não gostaria de depender de Washington. Então, isso faz parte desse teatro também, dessa comunicação do presidente americano, algo que ele consegue fazer muito bem, porque os democratas dedicaram muitas horas hoje na imprensa americana criticando esse passo, desviando assim a atenção de outros assuntos mais importantes, como você acaba de mencionar, as notícias ruins sobre emprego. Isso é uma preocupação crescente aqui, cada vez mais uma preocupação sobre o custo da mão de obra em função das deportações, do número menor de pessoas que vêm, e também, obviamente, o impacto negativo das tarifas que elevam e vão elevar ainda mais a inflação aqui.